O Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o Estado-Maior da Armada, o Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha e a Escola Naval, tem a honra de receber os painelistas convidados para o 3º Simpósio Marítimo das OPACAS. O simpósio foi organizado com o objetivo de contribuir com mais um movimento na direção de estabelecer um fórum marítimo para a região, abrindo e mantendo canais de comunicação integradores que possam facilitar interlocuções, estimular reflexões e buscar soluções para problemas comuns. Por esta razão, planejou-se um programa sobre temas atuais e de interesse dos países lindeiros do Atlântico Sul. O evento será conduzido em português, inglês, francês e espanhol, com tradução simultânea disponível durante o painel. As perguntas aos painelistas poderão ser feitas por meio das papeletas disponíveis nas laterais do auditório ou através do QR Code disponibilizado na tela de apresentação. Convida-se o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil, para proferir as palavras de boas-vindas. Senhor Ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro, Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Luiz Ieque Vieira, Senhora Ministra da Defesa do Gabão, Brigitte Oncanoa, Senhor Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, Senhor Ex-Ministro da Marinha, Almirante Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, Senhor Ex-Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, senhores ex-comandantes da Marinha, Almirantes de Esquadra Eduardo Bacelar Ferreira e Ilques Barbosa Júnior, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Arthur Fernando Bétega Correia, senhores membros e ex-membros do Almirantado, senhor secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Carlos Márcio Bicalho Cozendei, senhoras e senhores representantes de embaixadas e ministérios, Estados-membros das OPACAS, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, autoridades civis e militares, senhoras e senhores, bom dia. A resolução de controvérsias em âmbito internacional sustenta-se por dissuasão. No mar, materializa-se por esquadra crível e preparada. Desde tempos imemoriais, nações prósperas compreenderam que o uso do mar constitui condição sine qua non para desenvolvimento e salvaguarda de inclinações nacionais. No espaço marítimo, viabilizam-se exploração sustentável de recursos, integração de culturas e relações comerciais. Não obstante inegáveis benefícios, os oceanos configuram vetor de ameaça quando desprovidos de vigilância e responsabilidade compartilhada. A história é categórica ao demonstrar que tal negligência não pode, sob qualquer perspectiva, ser subestimada. Precisamente nesse contexto emerge as OPACAS, a construção de soluções síncronas entre Estados às margens do Atlântico Sul. Oportunidade singular, constitui instrumento de desenvolvimento socioeconômico e mecanismo de manutenção de ambiente cooperativo e pacífico. Transcorridas 4 décadas, tal concepção permanece factual, ao tempo que turbulências geopolíticas propiciam a existência de ameaças crescentes e multifacetadas. O Atlântico Sul mantém-se correlato à ordem e progresso. A Marinha do Brasil, para além de exteriorização de força, consubstancia-se em garantia perene que o domínio marítimo permaneça seguro e ordenado, apto a albergar com estabilidade e continuidade os desígnios da pátria. Entre múltiplas iniciativas, atua para asseverar
relação profícua entre países e elevar o nível de segurança dos mares do Sul. Destaca-se por fortalecer o monitoramento e vigilância do entorno marítimo, participar de eventos combinados e investir em capacitação de recursos humanos, provendo cursos e treinamentos que reforçam interoperabilidade e conjugação entre marinhas. Nesse contexto, a realização do Seminário Marítimo afirma-se relevante iniciativa ao consolidar diálogo entre Estados vocacionados às coisas do mar. Impõe-se reconhecer que desafios são mitigados por sinergia de capacidades e coordenação de esforços. O aprofundamento de parcerias no escopo das OPACAS deve, portanto, ser prioridade entre nações comprometidas com a estabilidade e desenvolvimento regional. Momento singular, auguro que tal evento viabilize o intercâmbio de informações e fortalecimento de vínculos que unem instituições, instrumentos essenciais à atenuação de vulnerabilidades e dissuasão de interferências extra-regionais. Reitero por derradeiro disposição desta Força Naval em atuar substancialmente ao lado de nações representadas em prol de objetivo comum. O futuro do Atlântico Sul está intrinsecamente condicionado às reflexões e entendimentos construídos neste fórum. Formulo votos de boas-vindas, confiante de que presente seminário pautar-se-á por elevado propósito e resultados concretos. O mar é um curso de força e uma escola de previdência. Tudo pela pátria e pela Marinha. Obrigado. Convida-se o senhor José Múcio Monteiro, ministro de Estado da Defesa, para dar início à sessão de abertura. Senhora Ministra da Defesa Nacional do Gabão, senhora Brigitte Ocanova. Ministro de Estado e Relações Exteriores, meu prezado Mauro Vieira. Ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira. Ex-ministro de Estado de Minas e Energia, almirante de esquadra, Bento Costa Lima. Comandante da Marinha, almirante de esquadra, Marcos Sampaio Ocha. Ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra, Eduardo Bacera Léo Ferreira e Ilques Barbosa Júnior. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Chefe de Estado-Maior da almirante de esquadra, Arthur Fernando Bétega Correia. Membros e ex-membros do Almirantado. Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, embaixador Carlos Márcio Picalho Cozedei. Embaixador Rubem Barbosa. Oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Chefes e integrantes das delegações oficiais. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. É com grande satisfação que dou boas-vindas a todos ao terceiro Simpósio Marítimo da Zona de Paz e Cooperações do Atlântico Sul, realizado em momento especialmente significativo para países que compartilham esse espaço marítimo. Esse encontro ocorre imediatamente após a 9ª reunião ministerial das OPACAS, ocasião em que o Brasil assumiu da República de Cabo Verde pela terceira vez a presidência pro tempore do Fórum. Há um simbolismo que merece ser destacado. Celebramos, nesse ano, 4 décadas da criação dos OPACAS. Um marco político-diplomático que reafirmou o compromisso dos países da América do Sul e África com a paz, a cooperação, o uso responsável do Atlântico Sul. Ao longo desses 40 anos, a agenda das OPACAS se desenvolveu, tornando um dos principais mecanismos de articulação da região, sob a perspectiva da integração multilateral.
Desta forma, consolidou-se como um foro legítimo de diálogo, capaz de refletir as aspirações dos Estados do Atlântico Sul por autonomia, desenvolvimento e segurança cooperativa. O contexto internacional atual confere renovada relevância a esse compromisso. Vivemos um período caracterizado pela intensificação da competição estratégica global, pelo aumento das disputas por recursos naturais e pela crescente pressão sobre os espaços marítimos. Nesse contexto, a recente interrupção parcial do tráfego de embarcações no Estreito de Hormuz evidenciou a vulnerabilidade das rotas marítimas e os impactos disso sobre o comércio mundial. O mar voltou a ser o centro da geopolítica internacional. Nesse cenário, o Atlântico Sul assume importância crescente, não apenas como rota de circulação comercial, mas como um espaço geopolítico, cuja estabilidade passa a interessar tanto aos países da região quanto aos demais países do globo. Mais do que isso, o Atlântico Sul ocupa lugar central nas dinâmicas econômicas, políticas e estratégicas dos nossos países. Trata-se de um espaço de circulação de pessoas, de bens e ideias, de acesso a recursos fundamentais ao desenvolvimento sustentável e de oportunidade que exigem governança responsável e visão de longo prazo. Ao mesmo tempo, o Atlântico Sul é um ambiente que demanda atenção crescente diante da complexidade dos desafios à segurança marítima e à intensificação das interações estratégicas do cenário internacional. É nessa conjuntura que se insere de forma oportuna a realização desse simpósio. Esperamos, assim, que esse encontro promova o intercâmbio de percepções, experiências e propostas entre os Estados das OPACas, com vistas ao fortalecimento dos mecanismos regionais. Coordenação e cooperação marítima. Para isso, além dos resultados concretos, esperamos também que o simpósio consolide a confiança mútua entre os nossos países e fortaleça a nossa amizade. Esse encontro traduz de forma concreta a convicção compartilhada de que os desafios contemporâneos do ambiente marítimo devem ser enfrentados por meios do entendimento mútuo e do respeito aos princípios do multilateralismo. Permitam-me destacar o papel do Brasil nesse esforço coletivo. Desde a proposta brasileira de criação dos OPACas, apresentadas às Nações Unidas em 1986, o Brasil tem buscado contribuir ativamente com encontros e reuniões ministeriais desse fórum. Reafirmamos, assim, a nossa disposição de atuar como parceiro confiável, promovendo o diálogo, incentivando a cooperação e contribuindo para que as OPACas continuem a ser um espaço de convergência e não de competição. Dessa maneira, por entendermos que a sua revitalização é prioridade na política externa brasileira, defendemos umas OPACas cada vez mais ativa e, ao mesmo tempo, como plataforma de cooperação concreta. Temos condições de avançar em áreas como pesquisa oceanográfica, mapeamento do fundo marinho, proteção ambiental, transporte marítimo, defesa, educação e intercâmbio de conhecimentos. Senhoras e senhores, o terceiro simpósio marítimo das OPACas é mais do que um espaço de reflexão. É um sinal de vontade política. É uma demonstração que os países do Atlântico Sul compreendem a necessidade de pensar e agir juntos diante dos desafios. O Brasil recebe esse debate com espírito de abertura e com espírito de responsabilidade. Buscamos umas OPACas capazes de preservar sua vocação histórica de paz e cooperação, mas também preparada para responder aos temas que moldam o nosso tempo. Almejamos um Atlântico Sul que permaneça livre de tensões desnecessárias, aberto ao desenvolvimento sustentável, à economia azul, à inovação, ao intercâmbio de conhecimento e à cooperação entre os povos irmãos da América do Sul e da África. Estou certo que a 9ª reunião ministerial de ontem e esse simpósio contribuirão para atingir esses objetivos e para o avanço de uma agenda comum de paz, cooperação e desenvolvimento sustentável para a América do Sul. Muito obrigado a todos.
Convida-se o chanceler Mauro Luiz Leiker Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, para proferir suas palavras na sessão de abertura. Excelentíssimo senhor ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, excelentíssimo senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, excelentíssimo senhor comandante da Marinha, almirante Olsen, excelentíssimo senhor almirante Bento Albuquerque, ex-ministro das Minas e Energias, senhores almirantes, membros do almirantado, ex-ministro da Marinha, almirante Mauro César, ex-comandantes da Marinha, embaixador, meu colega, embaixador Rubens Barbosa, senhores oficiais, senhoras e senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Ministério da Defesa e a Marinha do Brasil pela realização deste terceiro simpósio Zopacas. Trata-se da primeira entrega concreta da Estratégia de Cooperação do Rio de Janeiro, adotada ontem durante a 9ª reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Mais do que isso, é uma confirmação do compromisso histórico da Marinha do Brasil com as Zopacas e com sua priorização como pilar da atuação estratégica e geopolítica do Brasil no Atlântico Sul. Senhoras e senhores, conflitos, desafios ao direito internacional, crises de segurança e espionagem nunca deixaram de estar presentes na área internacional. No entanto, dificilmente poderíamos ter imaginado a magnitude com que as questões estratégicas e geopolíticas viriam a se impor ao longo desta década. Nos últimos anos, observamos o recrudescimento de rivalidades geopolíticas e instabilidade estratégica em diversas regiões do mundo. Nos mares Negro e Báltico, sentimos os impactos do conflito na Ucrânia. No Atlântico Norte, uma aliança militar em crise e ameaças de anexação territorial. No Oriente Médio, a maior ameaça em gerações à segurança marítima, à liberdade de navegação e às infraestruturas críticas civis. Nesse cenário, constata-se que o recurso à força e a ausência de diálogo apenas agravam a situação securitária e econômica global. Quando a diplomacia falha, impõe-se mais diplomacia, e não o contrário. Abandoná-la nos conduz apenas a maior instabilidade e a maior insegurança. Por essa razão, homenageamos hoje a visão das lideranças de nossos países, que há 40 anos vislumbraram a construção do Atlântico Sul como um espaço de paz e cooperação entre nossas nações. Caros amigos, enfrentamos desafios comuns como o crime transnacional, inclusive o tráfico de armas e de entorpecentes, o roubo armado no mar, a pirataria e os crimes ambientais. Ressalto duas áreas fundamentais cuja fragilidade tem sido exposta pelos recentes acontecimentos. Primeiro, as rotas marítimas regionais, com sua infraestrutura de energia offshore, como eólica, maremotriz, hidrocarbonetos. E o tráfico de dados que sustenta a economia digital global por meio de cabos submarinos. Precisamos transformar esses desafios em oportunidades para os países da região. Ao investir na estabilidade estratégica do Atlântico Sul, estaremos também favorecendo o adensamento das rotas marítimas, fortalecendo e modernizando a infraestrutura energética e a rede de dados e de cabos submarinos. Essa é precisamente a razão do seminário de hoje. Fortalecer as Zopacas é condição
para transformar oportunidades estratégicas e econômicas em resultados estratégicos. Aumentar a consciência situacional marítima por meio do intercâmbio de informações, de coordenação operacional e do compartilhamento de dados permite maior eficiência nas atividades de nossas marinhas e forças de segurança. Ao mesmo tempo, permite o maior aprofundamento da cooperação marítima e marinha entre nossos países, incluindo seus aspectos econômicos, jurídicos, ambientais e sociais. Excelências, queremos manter um Atlântico Sul ambientalmente saudável e economicamente sustentável. O aproveitamento sustentável dos oceanos passa cada vez mais pela racionalização das atividades humanas, informada pela ciência e pelo planejamento estratégico. É motivo de satisfação, portanto, que o terceiro simpósio adote uma visão estratégica geral e um foco operacional, com ênfase na consciência situacional marítima e na governança dos recursos marinhos, incluindo o planejamento espacial marinho. Da mesma forma, espero que a reunião técnica de trabalho, prevista para o período da tarde, apresente propostas concretas a serem incluídas nos programas temáticos da Estratégia de Cooperação e implementadas durante a presidência brasileira das OPACAS. Esses esforços se enquadram no processo de revitalização da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, prioridade para o Estado brasileiro e acelerada pelo governo do presidente Lula. Desejo a todas e todos um excelente simpósio extremamente produtivo. Muito obrigado. Convida-se o almirante de esquadra, Arthur Fernando Bétega Correia, chefe do Estado-Maior da Armada, para proferir a conferência magna deste evento. Senhora Ministra da Defesa do Gabão, senhora Brigitte Oncanoa, senhor Ministro do Estado da Defesa, senhor José Múcio Monteiro Filho, senhor Ministro do Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César, senhor ex-ministro do Estado de Minas e Energia, almirante de esquadra Bento, senhor comandante da Marinha, almirante Olsen, senhores ex-comandantes da Marinha, almirante de esquadra Leal Ferreira, almirante de esquadra Ilks, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Aguiar Freire, senhores membros e ex-membros do Almirantado, senhores membros dos corpos diplomáticos brasileiro e estrangeiro, senhoras e senhores oficiais generais e adidos estrangeiros, senhoras e senhores representantes dos Estados-membros das OPACAS, senhoras e senhores presentes e que nos assistem pelas redes sociais da Marinha do Brasil, bom dia. Em seu discurso de abertura, o senhor Ministro da Defesa abordou o enquadramento político deste encontro e reafirmou o compromisso do Brasil com a paz, a cooperação e o desenvolvimento em nosso espaço atlântico compartilhado, enquanto a participação do Ministro do Estado das Relações Exteriores evidencia a relevância deste simpósio no contexto mais amplo da agenda internacional voltada ao Atlântico Sul. Nesse sentido, as OPACAS permanecem como fórum legítimo de concertação política, patrimônio diplomático dos nossos países e, ao mesmo tempo, plataforma a ser fortalecida para responder aos desafios crescentes da geopolítica global. Permitam-me, portanto, contribuir para essa reflexão. Se o Ministro da Defesa nos lembrou o significado político das OPACAS, cabe a mim abordar o que esse compromisso representa no plano estratégico e, em especial, no domínio marítimo. A ideia central a compartilhar é simples, mas decisiva. A paz no Atlântico Sul continua sendo o objetivo central, porém, no ambiente internacional, ela não pode ser tratada como um bem garantido.
Preservá-la exige ação contínua, visão estratégica e cooperação regional. Vivemos num tempo em que a previsibilidade diminuiu de forma sensível e a competição entre grandes potências se intensifica. Mecanismos tradicionais de governança enfrentam pressões existenciais. O uso da coerção e até da força voltou a ocupar lugar relevante na relação entre os países. E o mar, mais uma vez, reassume papel de destaque como espaço de fluxos vitais, de projeção de poder, de disputa e de vulnerabilidade. Alguns exemplos contemporâneos ajudam a perceber tais transformações sistêmicas. A guerra na Ucrânia continua a demonstrar que a erosão da ordem internacional cobra custos humanos profundos. A recente escalada no Oriente Médio mostrou, por sua vez, como crises regionais podem rapidamente afetar rotas marítimas, percepções de segurança e a estabilidade econômica em escala global. No próprio hemisfério ocidental, sinais recentes indicam que a nossa região vem sendo progressivamente reinterpretada sob uma perspectiva de competição. Embora os casos não sejam equivalentes e envolvam atores, causas e dinâmicas distintas, a conclusão é clara. A imposição voltou a condicionar as relações entre os Estados e a distância geográfica já não garante segurança. Assim, o Atlântico Sul não deve ser pensado como periferia, distante dos acontecimentos globais e de suas consequências, mas como espaço estratégico a ser preservado. Mas há um ponto adicional que precisa ser afirmado com clareza. Hoje, devemos tratar a defesa naval e a segurança marítima com visão integrada. No mundo contemporâneo, elas compõem o mesmo arco de responsabilidade. Pirataria, crime organizado transnacional, pesca ilegal e ameaças híbridas corroem progressivamente a governança marítima, fragilizam a soberania dos estados costeiros e criam condições que podem ser securitizadas por interesses extra-regionais. Ao mesmo tempo, a intensificação das rivalidades internacionais mantém viva a dimensão clássica da defesa e a importância da dissuasão. Proteger o mar não é apenas combater ilícitos, é também preservar a soberania, a autoridade estatal e a autonomia estratégica. É nesse ponto que as OPACAS, mais do que nunca, reafirma sua importância. Criado em 1986, este fórum continua a representar um compromisso histórico dos países membros com a paz, a cooperação e o uso responsável do Atlântico Sul. Ao completar 40 anos, a iniciativa entra em nova fase, marcada pelos documentos gerados na 9ª reunião ministerial, encerrada ontem, quando o Brasil assume a presidência pro tempore. As OPACAS buscam, desde a sua criação, reafirmar que o futuro do Atlântico Sul deve ser pensado e protagonizado pelos próprios países da região. Isso não significa isolamento ou rejeição a outras iniciativas de diálogo e cooperação. Ao contrário, o Brasil tem defendido, de forma consistente, uma arquitetura atlântica inclusiva, equilibrada e sensível às especificidades regionais. O princípio que nos orienta é o da complementariedade, e não o da competição institucional. Interoperabilidade, sim, mas com base na confiança mútua e na valorização das instituições nacionais. Cooperação, sim, mas com respeito à soberania. Parcerias, sim, mas sem tutela, sem dependência e sem importação acrítica de modelos exógenos. Essa visão encontra expressão concreta nas iniciativas voltadas a produzir soluções para os problemas regionais. É o caso da arquitetura de Yaoundé e da Força-Tarefa Marítima Combinada no Golfo da Guiné, que fortalecem o compartilhamento de informações, a coordenação e a capacidade de resposta aos incidentes de segurança marítima. Mais do que instrumentos operacionais, essas iniciativas afirmam um princípio essencial. Os desafios do Atlântico Sul devem ser enfrentados, antes de tudo, com coordenação, capacidade e protagonismo dos próprios estados costeiros. Esse é o caminho mais eficaz para responder aos desafios da região, sem dependência ou interferência dos atores externos. Senhoras e senhores, nenhuma nação, por mais poderosa que seja, garantiria sozinha a segurança dos mares. O domínio marítimo é, por natureza, compartilhado. Ele exige confiança e interoperabilidade, mas é igualmente verdadeiro que nenhuma arquitetura cooperativa será eficaz se os estados costeiros não dispuserem de capacidades mínimas próprias para vigiar seus espaços marítimos, manter a presença necessária e responder de forma decisiva. Arranjos multilaterais só se sustentam quando ancorados em capacidades reais.
A paz no mar não decorre apenas de declarações. Ela depende também de meios navais, preparo, institucionalidade e vontade política. É com esse espírito que a Marinha do Brasil compreende seu papel. Nossa responsabilidade é clara: defender os interesses marítimos nacionais, contribuir para a estabilidade regional e fortalecer, com nossos parceiros, condições perenes de paz e cooperação no Atlântico Sul. Essa atuação se concretiza por meio da participação em exercícios regionais e do apoio às marinhas amigas na formação de pessoal, no intercâmbio de informações e na construção de capacidades. Acreditamos no direito internacional, na soberania responsável, no multilateralismo e na necessidade de preservar o Atlântico Sul como espaço de cooperação e prosperidade. Em paralelo, atuamos com plena consciência de nossa missão primordial, a defesa naval. Em tempos de crescente pressão internacional, preservar a paz deixou de ser apenas uma aspiração normativa ou um princípio declaratório. Tornou-se uma tarefa que requer ações concretas, capacidades efetivas. No caso do Atlântico Sul, reduzir o espaço para intervenções externas e ações unilaterais exige que os estados costeiros disponham, em nível nacional e regional, de poder naval adequado e de valores comuns de liberdade e prosperidade. A Marinha do Brasil seguirá ao lado dos que escolhem a paz e a cooperação, mas seguirá também ao lado dos que compreendem que a paz, especialmente no mar, precisa ser sustentada por preparo, autonomia estratégica e posicionamentos firmes. Muito obrigado, bom trabalho a todos.